Olá, olá, gente, bem-vindo. Eu vou contar uma história para vocês que há uns 2 anos eu comecei a trabalhar um dos metros quadrados mais caros de Salvador, como eu costumo dizer sempre. Eu encontrei um casal de jovens adolescentes que estavam aí começando a sua vida afetiva e eu falei, nossa, que lindo e tal. E aí depois, logo depois, 6 meses depois, talvez apareceu a grávida desse jovem de 15, 16 anos aí no segundo grau. E aí eu falei, caramba, eles estragaram a vida, porque agora com uma criança, eles não vão mais fazer a mesma faculdade, ter as mesmas perspectivas de vida, porque chegou um bebê, tudo vai acabar. E passou-se o tempo, eu não vi mais, e depois, hoje, saindo desse mesmo lugar, né, de classe média, média alta de Salvador, eu encontrei a criança. Eu falei, poxa, esse menino é filho daquele adolescente? Ela disse sim, e ele estava com a babá. Olha o meu julgamento errado. O que acontece a um jovem, casal de jovem adolescente que tem um filho na adolescência? Nada. Eles continuam estudando no melhor colégio particular de Salvador, vivendo no mesmo metro quadrado mais caro de Salvador. Ele está fazendo faculdade, eles já não estão mais juntos, né? O bebê está lá, né? Eles estão separados, não ficaram juntos, porque eram dois. Isso é comum, jovens adolescentes fazer suas primeiras experiências de relacionamento e não dá certo, como pode acontecer com qualquer outro jovem. Mas qual é a perca que esse jovem tem? Nada. Sabe? Porque os pais têm dinheiro. Diz que toda criança, quando nasce, a classe média e alta do Brasil, ele nasce com 70% de toda a renda que ele já vai ter. Quando os pais desse menino morrem, ele deixa 70% da herança para aquelas crianças. Herança essa que foi apropriada indevidamente através do processo de escravização e de sequestramento do país, que é o Brasil, né? Do nosso país, por europeus. São pessoas certamente descendentes de europeus. A criança já tinha os olhos azuis, então a gente via que é descendente de europeu. Aqueles adolescentes já têm 70% de toda a sua renda, né? Dada pelos pais. E eles não tiveram perca nenhuma. Mas eu hoje encontrei uma pessoa que teve perca. Dentro dessa relação de um casal de jovens adolescentes, eu encontrei a babá. Uma menina talvez de 17, 18 anos da mesma idade. Acho que 18 anos talvez, porque hoje em dia, caso esse trabalho seja um trabalho que está correto, que a menina tenha a sua carteira assinada, o mínimo que uma empregada doméstica hoje ela tem que ganhar é o salário mínimo, ter sua carteira assinada, e o mínimo que ela de idade que ela pode trabalhar é ter 18 anos de idade. Que isso foi um ganho dos sindicatos domésticos do Brasil aí, em suas reuniões, etc., suas buscas, seus ativismos, conseguiu. Porque um jovem aprendiz, ele pode trabalhar no supermercado, numa empresa, onde quer que ele seja, como jovem aprendiz, ele pode trabalhar meio período e estudar meio período. Mas uma empregada doméstica vai trabalhar 8 horas por dia. Então não existe jovem aprendiz doméstico, ainda não vi, espero. Mas ainda não vi, tá certo? E aí o mínimo que ela tem que ter 18 anos, para que ela pelo menos tenha terminado seus estudos e que ela comece aí a vida pelo menos aos 18 anos, para não ter percas maiores em sua vida. E eu já vi uma jovem negra, obesa e periférica ali, cuidando daquela criança. Quer dizer, o jovem branco, eles continuam a sua vida normalmente, não tiveram perca nenhuma, que eu achei que poderia ter, e ali naquela casa já tem uma negra que veio da periferia, que é babá, e que sim vai perder a sua vida, já está com sobrepeso, aí as suas questões hormonais, ou por ansiedade, ou outros problemas que façam que ela seja obesa, ou porque ela, né, às vezes a parte nutricional daquela pessoa, né, o que ela está fazendo, geralmente é de pães e farinhas brancas, né? E ela não vai poder cuidar, porque ela tá ali 8 horas por dia, todos os dias cuidando daquele bebê para aquele jovem ir embora. Ela tá ganhando o salário dela e tá tudo, né? Tá dentro dali, tá respondendo. Mas eu refleti hoje por um outro ano, como que há 2 anos atrás eu fiz uma leitura tão errada daquele jovem, e quanto hoje que eu vejo uma menina da mesma idade cuidando daquele bebê para que eles possam viver as suas vidas, né? Uma menina que tá com sobrepeso, né? Uma jovem adolescente que terminou os estudos, já vai trabalhar 8 horas por dia, que vai chegar em casa cansada, que talvez não vai exercer uma profissão, que talvez não vai fazer uma faculdade. E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas não impede que ela faça a faculdade. Não, não impede, mas com certeza a faculdade, que se ela for fazer, vai ser uma faculdade aí de segunda classe. Não é a faculdade de primeira classe, que é engenharia, que é a arquitetura, que é que é ser dentista, que é ser médico, né? Não é odontologia, não é medicina, não é isso que ela vai fazer. Ela vai fazer uma profissão aí, ela vai exercer ou fazer uma faculdade de segunda classe,
certo? Que não vai acessar o mesmo dinheiro, que não vai acessar as mesmas oportunidades, que não vai acessar os mesmos lugares que aquele menino branco, que mesmo sendo pais adolescentes, vão acessar. Essa é a diferença, tá certo? Essa é a diferença. Pasmem, mas vamos refletir sobre isso, tá certo? Você tá me entendendo? É que a gente não para pensar sobre isso, a gente não para refletir sobre isso, né? Que sim, esse jovem nasce com 70% de todo o dinheiro que ele vai ganhar, e esse dinheiro foi apropriação indevida, né? Houve um sequestramento do país, que é o Brasil, por parte de europeus, e houve a escravização de uma outra população, que é a população de África, que veio para o Brasil para girar essa economia que vem girando aí de gerações a gerações até chegar nesse menino branco que tem 16 anos e que vai herdando 70% de quando os pais morrem, já vai deixando 70% de toda a sua herança para as próximas gerações, e que hoje ele não precisa ter danos, e que essa jovem adolescente que os pais aí herdaram nada, né, que foram escravizados, que hoje ela precisa trabalhar na casa desse homem branco, e que a perca quando eles ainda têm um filho é nossa, da população negra, que viemos oriundos de periferias, das vielas da vida. Você começa a entender e girar a chave, a gente pensa sobre isso, né? Enfim,